Bem, gente, chegamos na nossa última competência da disciplina Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais. Na primeira competência, acredito que vocês lembram, nós falamos sobre a introdução no modelo básico do comportamento organizacional. Falamos do comportamento individual, das competências técnicas, das competências comportamentais. Depois nós fomos para a segunda competência. Na segunda competência, nós falamos sobre a introdução ao nível de sistema de uma organização. O que seria uma organização? Como as organizações elas são formadas? O que as pessoas esperam da organização? O que a organização espera das pessoas? Chegamos na terceira competência e falamos sobre os estudos de mudança organizacional. Falamos da importância de se mudar, da inovação, da criatividade e o porquê as organizações elas vêm mudando de uma forma muito rápida. Nesta quarta e última competência, nós vamos falar sobre o fundamento do comportamento de grupo. Você já ouviu alguém dizer que não gosta de trabalhar em grupo? Acredito que você já deve, ter ouvido. Você já viu pessoas que dizem que o trabalho em grupo é difícil, é ruim, trabalhar com muita gente não dá certo, porque cada pessoa pensa de uma forma, porque um quer de um jeito, o outro quer de outro jeito. Imagina esse comportamento de grupo dentro de uma organização. Mas por que existe o grupo? Um grupo existe quando as pessoas estão motivadas a trabalhar juntos. Necessariamente, onde se tem diversas pessoas, não quer dizer que se tenha um grupo com foco, com objetivo. Mas, quando existe grupo, existem pessoas motivadas, que têm foco, que estão engajadas. Pessoas que percebem o grupo como uma unidade unificada, uma única coisa, de pessoas que interagem entre si. Um grupo contribui em várias medidas para os processos grupais, o que significa que algumas pessoas contribuem com mais tempo e energia do que outras, mas estão ali, fazem parte daquele grupo. Nós observamos muito isso dentro das empresas. As organizações, elas são formadas por diversos departamentos. Você chega numa empresa, você vê o departamento de RH, o departamento financeiro, a área da logística, a área operacional. E nesses departamentos, nós encontramos grupos de pessoas. Grupos de pessoas que têm que ter objetivo em comum. Pessoas que precisam estar engajadas. Pessoas que precisam estar determinadas nas suas atividades, nas tarefas, naquilo que faz. Porque o resultado deste grupo é o que vai dar sustentabilidade para a organização e, por sua vez, para essas próprias pessoas. Um grupo, eles alcançam acordos e muitas vezes desacordos por meios de várias formas de interação. Dentro do grupo, nós temos dois tipos de grupo. De um lado, nós temos os grupos informais e do outro lado, nós temos os grupos formais. Então, nós temos os grupos formais e os grupos informais. Os grupos formais, que seriam os grupos formais? É justamente os grupos de comando em uma organização, os níveis hierárquicos, diretor, gerente, supervisor, coordenador, isso, Cada pessoa que está nesse comando há uma equipe que ele comanda. Isso são grupos de comando. Grupos que são comandados por alguma pessoa, por um líder. Do outro lado, nós temos o grupos de tarefa, que é quando as pessoas se juntam, na verdade, para fazer uma determinada tarefa. Se junta aquele grupo de pessoas com foco, com objetivo de ir lá e executar uma determinada tarefa. Grupo de tarefa. E nós temos também os grupos temporários,
Como o próprio nome já diz, são grupos que vão desenvolver certas atividades, mas que eles já têm um prazo definido para início e fim. Do outro lado, nós temos os grupos informais, que nós podemos falar aqui dos grupos informais primários, que são formados por aqueles pequenos grupos. Outro grupo informal, um grupo de interesse, quando as pessoas se juntam com um único objetivo comum. Grupos de amizade, quando as pessoas ultrapassam o ambiente de trabalho e começam a se relacionar no social. Isso acontece muito nas empresas. As pessoas trabalham juntas, mas quando elas estão extra-empresa, elas também se relacionam em grupos, né? Elas mantêm esse contato social. E as coalizões, que é justamente a interação mútua entre cada grupo. Bem interessante, não é, pessoal? E vejam bem como é importante o trabalho em grupo. Todo grupo, ele existe e são formados por estágios. Porque nos grupos que são formados por pessoas, né, é natural que se aconteçam também as divergências de opiniões, né, que aconteçam os conflitos internos. Isso é natural acontecer no grupo. Porém, as pessoas não podem esquecer que elas não podem perder o foco, porque aquele grupo ele precisa ter um foco. No estágio de desenvolvimento de um grupo, nós temos primeiramente a formação, que é o estágio inicial da formação e construção de um grupo. O grupo está começando como? Um grupo ele não pode ser formado por nada. Ele precisa ter uma razão dele existir. Se na empresa existe um grupo de recursos humanos, esse grupo, né, esta equipe é formada por pessoas e, lógico, essas pessoas elas têm um objetivo comum. Outro estágio, né, o segundo estágio do desenvolvimento de um grupo é a tormenta, que é o estágio em que surge o conflito intragrupal. Mas o conflito, claro que sim, gente. O conflito, ele faz parte dos grupos, é natural que aconteça. Porque onde tem muitas pessoas, há divergências de opiniões, há desacordos. Porém, nós não podemos deixar de esquecer que, mesmo com os desacordos, no final esse grupo precisa se entender. E eles precisam interagir entre si, porque não pode perder jamais o foco e o desenvolvimento e, acima de tudo, o resultado, que é o esperado pelas organizações. Terceiro estágio, normalização. Nesse estágio, se desenvolve um estreito relacionamento e o grupo, ele demonstra uma coesão. É quando a gente olha e vê aquele grupo unido, aquele grupo onde um ajuda o outro, onde um dá a mão para o outro, né? No ambiente de trabalho, uma pessoa terminou, mas o outro não está fazendo. Ele vai lá, oferece sua ajuda, tem uma coesão. É um grupo que demonstra aquela união. Quarto estágio, o desempenho. No quarto estágio, a estrutura do grupo já é totalmente funcional e aceita. De que forma? Cada membro daquele grupo, ele sabe que tem um papel que ele, por sua vez, precisa desempenhar. E não podemos esquecer, desempenhar bem, porque é isso que as organizações, elas esperam. E um quinto estágio, que é a interrupção, que justamente acontece mais nos grupos temporários, como comissões, forças de tarefa, grupos similares, que têm uma tarefa limitada para desempenhar e um tempo específico, um tempo certo. Estrutura. Nós vimos os estágios do grupo, os dois tipos de grupo, formal e informal, os estágios, agora a estrutura. Você pode perguntar, mas como é que eu vou identificar um grupo? Primeiro, pela liderança, que a gente chama liderança formal. Isso. A liderança formal é quando em um grupo existe um líder que ele é pré-definido. Este grupo pré-definido, né, este líder pré-definido, ele está à frente do grupo. Segundo tópico de uma estrutura de grupo, o papel é justamente a atividade e o comportamento que é solicitado
desta pessoa. Quando o funcionário é contratado para uma empresa, ele entra porque ele vai desempenhar um papel que vai contribuir para o desenvolvimento daquela empresa. E o desempenho do papel é justamente o que esta pessoa vai fazer no seu dia a dia. Como ela vai fazer no desempenho de papel, gente, é aqui que a gente começa a analisar as competências técnicas e comportamentais que nós falamos na primeira competência. Acredito que vocês lembram disso. Quarto tópico, normas. As normas são estabelecimentos, né, que são aceitáveis pelo grupo. São as normas de padrão, né, que vai limitar certos acordos dentro da organização, no qual o grupo precisa aceitar quais são as normas e procedimentos pré-estabelecidos de uma determinada organização. No status, nós observamos a posição social de cada pessoa. O gerente, coordenador, supervisor, líder operacional e por aí vai. Cada pessoa dessa, ele tem e possui um status. O tamanho é justamente a influência do comportamento e observando cada comportamento do grupo e também o tamanho deste grupo. Depois, nós vemos a composição. Esta composição é a combinação do conhecimento com a competência. Então, tem lá conhecimento, competências, atitudes, né? Nós observamos esta composição das pessoas que formam um grupo. E a coesão, que nada mais é do que a interação de cada membro dentro deste grupo. Como é interessante e nós podemos observar o quanto as organizações elas preservam o trabalho em grupo. O trabalho que é feito compartilhado, onde há interação, onde há empatia, onde um funcionário pode se colocar no lugar do outro e vice-versa. Pesquisa, gente, diversas pesquisas indicam que isto tem dado certo. O trabalho em grupo, ele gera uma eficiência e uma eficácia. Quando todos cumprem uma meta, foram eficientes. Quando batem a metas antes do prazo, foram eficazes. É disto que a empresa precisa, é disto que ela necessita. Então, não esqueça, tenha sempre muita eficiência e seja sempre muito eficaz. Sucesso, boa sorte e tudo de bom.